Senhor, nós louvamos o teu nome, reconhecemos mais uma vez a bondade do Senhor para com as nossas vidas e pedimos que o Senhor nos ajude a assimilarmos as verdades do texto sagrado e que essas verdades nos ajudem no nosso dia a dia, nos ajudem na nossa compreensão, nos ajudem na nossa dinâmica de vida, e que cada um de nós, ó Deus, possa, de uma forma ou de outra, dentro do contexto pessoal e particular de cada um, aplicar as verdades que vamos ouvir aqui nessa manhã. Que a tua graça seja sobre nós, teu Espírito nos ajude, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia, seja bem-vindo. Eu gostaria de, antes de ler o texto, fazer um comentário com vocês a respeito de um filme que eu assisti e que eu acho que tem tudo a ver com o contexto do capítulo 11 de Oséias. O filme, eu acredito que vocês também já assistiram, Diário de uma Paixão. Rapidamente, um casal casado por muitos anos e, no meio da história, a esposa fica com uma doença degenerativa e começa a esquecer das coisas e chega numa parte do filme em que ela se esquece totalmente do esposo dela, aquele que a acompanhou por mais de 30 e poucos anos. E há, então, o desenrolar de uma conversa que ele tem com os amigos, e os amigos dizem para ele assim, por que você não deixa essa mulher? Porque ela já está, ela não sabe nem quem você é, né? Então, não vale a pena mais ficar ao lado dela, né? Ela praticamente vegeta e não existe mais, né? E aí, então, a resposta desse homem é que me deixa bastante tocado e, ao mesmo tempo, eu consigo visualizar essa verdade dentro do capítulo 11 de Oséias. A resposta dele diz assim: o fato dela não saber quem sou eu não muda a verdade de quem eu sou. Vou ficar ao lado dela, porque aqui é o meu lugar. Deixa eu repetir isso para você. O fato da esposa não saber quem sou eu não muda a verdade de quem eu sou. Vou ficar aqui, aqui é o meu lugar. Eu consigo fazer uma conexão com o capítulo 11, porque, de uma certa forma, Israel estava esquecendo de Deus, estava simplesmente com um Alzheimer espiritual no que diz respeito ao relacionamento com Deus. E Deus se posta exatamente assim, né? Eu vou ficar aqui ao lado desse povo, porque eu amo esse povo, porque eu fiz uma aliança com ele, e o fato do povo estar me rejeitando não muda o fato e a verdade do meu amor para com esse povo. O capítulo 11, então, ele é audacioso, eu poderia dizer assim, no apresentar a mente e o coração de Deus em retrato humano, em palavras humanas. Porque, lembrem-se que o texto todo de Oséias, ele está falando também de um relacionamento de um homem e de uma mulher que o rejeitou, mas de um homem que permanece firme ao lado dela, buscando conexões de amor com essa mulher que insiste em rejeitá-lo. Vamos então ler o texto, e aí você vai chegar a essa mesma conclusão. Capítulo 11 de Oséias. Eu estou lendo aqui na nova versão internacional. Diz assim: quando Israel era menino,
eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-los nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admã? Como posso fazer com você o que fiz com Zebuim? Meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a ira impetuosa, não tornarei a destruir Deus, os santos. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves da Síria. Eu estabelecerei seus palavras. Efraim me cercou de mentiras. A casa de Israel de enganos. E Judá é rebelde contra Deus, a saber, o santo e fiel. Muito bem. Eu estou dizendo, então, que o 11 mostra um Deus extremamente generoso, audacioso, apresentando a mente e o coração de Deus em palavras humanas. Está em Israel como uma criança. Na verdade, Israel aqui é como um adolescente na sua fase de rebeldia. Toma conta do coração do povo, onde o desafio para com Deus é explícito, onde o povo começa, então, a tomar ações contra Deus, violando, então, o pacto que Deus havia feito com o povo. Um retrato de um amor existente para com Israel e de Israel, então, em sua rebeldia, se rebelando contra Deus, mas, ao mesmo tempo, Tá travando bastante. Tá dando umas travadas agora no som. um Deus que trata o povo de maneira... então tá bom. Então, posso continuar, então? Dá para ouvir aí? Uhum. Tá bom. Tá jóia, então. Né? Então, eu estava falando, né, de um retrato de um amor insistente de Deus para com Israel em seu estado de rebeldia e de desobediência, né? A revelação, então, de um coração e de uma
mente claras, focadas nesse amor para com Israel. Os versos 5 até o verso de número 7 nos mostra também uma realidade bastante interessante, que ele começa a falar sobre consequências da rebeldia, né? O versículo 5 diz: "Os dominará", né? Então, a consequência aqui, né, é que a espada iria reluzir sobre a vida do povo, né? O que acontece em 722 a.C., né? O reino do norte é sucumbido, é tomado de assalto pelos seus inimigos, pela Assíria, e perde, então, o seu status de reino e começa, então, a um período de extrema privação e escravidão do povo diante do reino da Assíria, né? O versículo 7 nos mostra, então, um processo de decisão que o povo toma para com Deus. Ele diz assim: "O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir o Altíssimo, de modo algum o exaltam." Deixa eu pegar esse gancho aqui, tá? Um povo decidido a se rebelar contra Deus. E é interessante que, quando a gente olha para a vida da gente, a gente também tem processos de decisão. Em todas as coisas que eu faço, eu decido de fazer, eu tenho um processo que me leva até a decisão final de ir adiante, ou de recuar, ou de tomar uma outra estrada, né? Tem um estudo que eu ministro para não um relacionamento com alguém, né? E aí eu uso 3 expressões, começo para E, que eu acho que Israel, no que diz respeito ao relacionamento dele com os outros povos e com as outras religiões e os outros deuses que foram adaptados para ele, né? Então, eu digo assim, o primeiro passo desse processo de decisão é o encanto. Me parece que foi isso que aconteceu com Israel. Israel se encanta com os povos, se encanta com a religiosidade dos povos, direito do povo de agir e de conduzir sua vida aos outros deuses e às outras nações, com que Israel comece gradativamente a tomar algumas decisões, alguns passos que levam Israel distantes de Deus. Primeiro passo, o encanto. O segundo, o encontro. Israel, então, começa a migrar desse encanto inicial para um encontro com essas nações, um encontro com os seus deuses, um encontro mais próximo, para ouvir mais de perto, para sentir mais de perto, para caminhar mais de perto com essas outras nações e com tudo aquilo que essas nações oferecem a Israel no que diz respeito à questão da sua intimidade e da sua religiosidade. Então, Israel se encanta, Israel decide se encontrar com esses deuses, se encontrar com essas nações. Agora, lembre-se, desde o início, Deus havia alertado Israel: assim que vocês darem para mim, vocês não devem se envolver com os povos que ali estão.
Vocês não devem dar as suas filhas em casamento com seus filhos. Vocês não devem se aproximar desses povos, porque se isso acontecer, fascinado no que diz a força do encanto, levou a um encontro com essas nações, a um encontro com esses deuses, e, ao mesmo tempo, leva, então, a um terceiro passo, a uma terceira atitude, que é uma atitude de entendimento. Israel, então, começa a desejar entender-se com esse Gilvair, povo. Gilvair. Então, Israel começa a dialogar com eles. Gilvair. A dialogar mais próximo com eles, a se aproximar, então, Oi. Falar. Tá travando, não segue. Dá para ouvir? Não dá sequência. Tá travando muito. Tá bom. Tá, você tá me ouvindo? Então, às vezes sim. Parou de novo. Não? Dá uma olhada no chat. Tá. Vocês acham que dá para continuar ou não? Tá, peraí. É que a minha tela aqui também escureceu. Tá travando a imagem e o som. Então, eu estava me referindo ao processo de decisão de Israel, né? O versículo 7 diz assim: o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Então, como é que foi esse processo, ou pelo menos como é que eu imagino que esse processo aconteceu com o povo e acontece conosco também, tá bom? Então, primeiro, o povo se encantou com os outros povos, com as outras nações, com os outros deuses, e esse encantamento levou o povo a um encontro. É aquela a ideia de um rapaz que está num ambiente, ele então enxerga os olhos de uma moça e aquilo encanta ele, e ele então procura alternativas ou maneiras de se encontrar com aquela pessoa, e ele então promove o encontro, e aí, ao bater um papo com aquela pessoa, de repente ele diz assim, bom, não tem nada a ver, vamos então encerrar por aqui, né? Mas parece que Israel não. Israel, ao se encantar com os povos e ao se encontrar com os povos, gostou da conversa, gostou do diálogo, gostou das alternativas espirituais, religiosas, que o povo, então, estava apresentando ali a eles. E eles, então, tomam um outro passo, que é o terceiro passo aqui, um encontro, um encanto inicial, um encontro, e agora, então, um entendimento. Parece que, então, Israel se senta à mesa e se entende com aquele povo. Começa, então, a agir de modo a se conectar com aquele povo, a perceber que existem pontos aonde eles podem caminhar juntos. E eles, então, começam a travar um entrosamento com esse povo. Então, 4 passos: um encanto inicial, um encontro estabelecido com os povos e com os outros deuses, um entendimento com esses deuses, e aí, então, um entrosamento com a nação de Israel e as outras nações, o Deus de Israel frente aos outros deuses, e eles, então, começam a ver valor nos outros deuses e a diminuir a intensidade
a generosidade de Deus para com o povo, né? Então, foi um processo de inclinação desordenada do povo frente aos outros deuses. Me parece que esse foi o processo semelhante que aconteceu com Israel diante das outras nações e diante dos outros deuses. Isso, quando a gente olha para nós também, né, nós ficamos um tanto quanto estarrecidos, porque esse mesmo processo pode acontecer com cada um de nós. Né? Quantos de nós conhecemos pessoas, famílias, que já se sentaram conosco ao lado, no mesmo banco de igreja, na mesma cadeira de igreja, e hoje estão frequentando o centro espírita, estão junto aos testemunhas de Jeová, estão rejeitando tudo aquilo que inicialmente eles aprenderam como sendo a mais absoluta verdade no que diz respeito ao relacionamento deles com Deus, né? E esse processo me ajuda também a não permitir que o meu coração vacilante, que o meu coração que é extremamente confuso, muitas vezes, se incline para o distanciamento de Deus. Mas Israel estava decidido a abandonar Deus, decidido a andar do lado de outros deuses, contrariando, naturalmente, aquilo que o próprio Deus havia dito e alertado o povo que poderia acontecer. Agora, aquele alerta lá atrás, quando Deus diz assim, não se aproxime das outras nações, não se entrosem com as outras nações, porque isso vai ser prejudicial para com vocês. Entendo eu que é um alerta que está também vivo para os nossos dias. Eu preciso vigiar o meu coração para que ele não se encante com outros caminhos de espiritualidade, com outras alternativas que estão sendo propostas diante de mim no que diz respeito a um relacionamento com Deus. Verso 8 e verso 9. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-los nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimã? Como posso fazer com você o que fiz com Zebuim? Aqui Deus está, de uma certa forma, trabalhando com o coração do povo. Ele diz assim, o meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a destruir Efraim, vocês não virei com ira. É interessante que o texto aqui, no versículo 8, trata de duas cidades aqui, Adimá e Zebuim, né? Aqui, de uma certa forma, Deus está trabalhando com uma determinação bastante sincera. Por exemplo, se você for para Gênesis capítulo 14, verso de número 8, você encontra lá o texto que nos mostra a fúria de Deus no que diz respeito à destruição da nação de Sodoma e Gomorra. Gênesis 14, versículo de número 8. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. No episódio, então, da destruição de Sodoma e Gomorra,
Na verdade, não foram só essas duas cidades que foram afetadas, mas foi uma região. E essa região incluía essas duas cidades também, né? Que nós mencionamos aqui, né? Admá e Zeboim. Então, Deus está dizendo para eles assim: como é que eu posso fazer da mesma forma que eu fiz com o Zebuim e com a Admá, que foram destruídas juntamente com Sodoma e Gomorra, né? Eu não posso fazer isso com vocês, né? Naquele episódio, 5 outras cidades foram afetadas pela destruição de Sodoma e Gomorra. Admá e Zebuim são 2 delas, né? Então, Deus revela que não tratará Israel como tratou essas cidades. E aí isso me chama a atenção também para o Salmo 103. Salmo 103 é um salmo que mostra também muito o coração de Deus para com o povo. Olha o que diz o Salmo de número 103. Eu vou ler até o verso 10, porque eu acredito que são versos bastante emblemáticos nessa questão. 103, versos 1 até o verso 10. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés, compassivo, longânimo e assaz benignos. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante a nossa iniquidade. Ou seja, o povo merecia destruição. Merecia o mesmo destino que Sodoma e Gomorra tiveram. O mesmo destino que Admá e Zebuim tiveram, que foram destruídas juntamente com Sodoma e Gomorra. Mas Deus mostra aqui, mais uma vez, o seu coração inclinado a não tratar o povo segundo os seus pecados. Não tratar o povo consoante aos atos que levavam o povo a ser repreendido e destruído. Mais especificamente, os versos 8, 9 e 10. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Essa é a generosidade do nosso Deus. Deus dizendo, eu não sou homem, mas eu sou Deus. Um amor desinteressado de Deus para com o povo de Israel. Por isso que nós iniciamos, então, o texto dizendo a respeito daquele filme Diário de uma Paixão, né? Eu encontro o Deus dizendo exatamente isso, né? O fato de Israel não saber quem sou eu não muda a verdade de quem eu sou. Eu sou Deus de misericórdia, eu sou Deus de compaixão, eu sou Deus que promovo oportunidades para que este povo se arrependa e volte para mim. Ou seja, a gente encontra Deus dizendo assim, eu vou continuar exatamente na mesma estrada que eu iniciei com esse povo. Eu vou continuar demonstrando o meu amor, demonstrando a minha misericórdia, demonstrando o desejo que eu tenho de que este povo caminhe comigo, mesmo diante da rebeldia deste povo. Porque eu não sou homem para agir com vingança, para agir com repreenda, mas eu sou Deus, e como Deus,
eu estou agindo e caminhando com um amor desinteressado diante de um povo rebelde. Os versos 10 até o verso 12, agora, diz assim: eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão, quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves da Assíria, como pombas, eu os estabelecerei nos seus lares, palavra do Senhor. Ou seja, aqui é uma revelação de que haverá um retorno. O povo voltará em direção a Deus. E esse é o coração de Deus, o desejo de Deus de caminhar novamente junto ao lado deste povo. Capítulo de número 12. Capítulo 12. Deixa eu encontrar aqui a minha Bíblia virtual aqui. Tá bom. Capítulo 12, versículo 1. Efraim alimenta-se de vento. Corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Assíria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó e retribuirá. De uma certa forma, o texto do capítulo 12 nos revela dois personagens específicos da história de Israel. Então, o capítulo 12, nós podemos dizer assim, é o profeta sendo usado por Deus para levar o povo a olhar para a história e aprender com a história. Aprender com tudo aquilo que já havia acontecido na vida do povo de Israel, e o povo, então, deveria aprender com a história passada do próprio povo. Dois personagens que o texto nos mostra, um deles é Jacó, e o outro é Moisés, não citando o nome de Moisés. Versículo 3. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, falando sobre Jacó, como homem lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel teve encontro com Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, voltem para o seu Deus e pratiquem a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir. Como fiquei rico e abastecido em todos os trabalhos que realizei. Não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado, mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito farei vocês as festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada, eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedra num campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã, Israel trabalhou para obter uma mulher, por ela cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar
Israel do Egito. Agora, então, falando sobre Moisés, e por meio de um profeta, cuidou dele. Efraim amarga sobre ele a culpa do desprezo.